Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Eu tenho 6 matérias para tratar com vocês e a primeira delas, na minha opinião, já começa com uma mentira no título. Ela diz o seguinte: Putin diz que prefere Biden, que é mais previsível, a Trump. Eu não estou dizendo que é mentira que Putin disse ou não disse que prefere Biden ou não. Talvez ele até tenha dito isso, mas se disse, ele mentiu. Obviamente, ele prefere Trump, porque o Biden é um representante dessa classe que está confrontando diretamente a Rússia. E Trump já disse que caso ele seja eleito, em 24 horas essa guerra acaba. Já disse para vocês qual é a minha teoria a respeito de como ele vai acabar com essa guerra, né? Cedendo, na minha opinião, o território que a Rússia já conquistou para Putin e dizendo para Putin: olha, daqui tu não avança mais e vão fazer um acordo e ali vai acabar. Mas então por que é que supostamente ele teria dito que prefere Biden do que Trump? Na minha opinião, ele diz isso porque a animosidade do eleitor americano médio contra as lideranças russas é muito grande. Tanto é que, na campanha passada, eles usaram a ideia, né, tentaram colar a pecha de que Trump era uma espécie de procurador de Putin, ou seja, submetido a Putin, para tentar atrapalhar Trump nas eleições. Então, Putin, sabendo disso e preferindo, na minha opinião, que ganhe Trump, já diz o seguinte: não, eu prefiro que ganhe Biden, para tentar amenizar um pouco essa situação política. E por que o eleitor médio americano não gosta dos russos? Ou melhor, dos governos russos, né? Na minha opinião, é por conta de coisas como esta aqui, ó. Não sei se vocês lembram do Alexei Navalny, né, que era um opositor ao Putin dentro da Rússia, que estava querendo inclusive concorrer à presidência e que, segundo alguns, era um representante do liberal globalismo que tentava derrubar Putin lá dentro. Então, ele acabou preso na Rússia e agora, depois de alguns anos ali dentro, simplesmente perdeu a vida. Então é assim que o governo que Putin é representante acaba tratando as pessoas que se opõem a ele. E aí você apoia esse tipo de coisa, porque se você apoia esse tipo de coisa, que é autoritária, isso pode acabar um dia se voltando contra você, né? É aquela história de energia vibracional, é igual aquela moça que cantava num trio elétrico agora no carnaval, louvando e elevando os marginais, né, cantando loas para eles. E aí, quando ela foi descer do trio elétrico, um marginal arrancou o colar dela. Então, aquela frequência com a qual ela se coaduna, com aquela que ela se alinha, acaba se voltando contra ela. Quando as pessoas apoiam esse tipo de coisa em outros países, quando menos veem, elas podem ser vítimas disso aqui. Eu sou totalmente contra prisões arbitrárias. Eu acho que isso aí é algo totalmente contra o que seria o fundamento da liberdade humana, né? Porque nós recebemos o livre-arbítrio. Óbvio que temos que responder por aquilo que fazemos, mas dentro sempre de um processo totalmente humanizado, e isso dependeria então de processos previamente acordados legalmente, que muitas vezes em muitos países são desrespeitados, né? Então o preso Navalny começou a se sentir mal depois de uma caminhada e quase imediatamente perdeu a consciência no centro correcional, agora dia 16 de fevereiro. Então, para vocês verem, eu tento ser justo nos comentários que eu faço aqui. Eu não estou puxando nem para eurasianos, globalistas, nada disso. Só estou tentando fazer com que você entenda esse mundo louco aí em que nós estamos vivendo. Eles chamam ele de um ativista. Ele estava com 47 anos e iria cumprir uma pena de 19 anos, pelo que eles chamaram de extremismo. Enfim, fica aí mais uma mancha na história, né, da humanidade, né? Especialmente daqueles que contribuíram para que isso acontecesse. Ele era santo? É óbvio que não, né? Ele tinha lá os desígnios dele políticos, né, que foram barrados por conta disso, mas é assim que a humanidade tem se tratado, né, um ao outro. Isso aqui eu até comentei em um outro vídeo lá do outro canal, que os cyberataques da China estão chegando a um ponto crítico, segundo um diretor do FBI. O chefe do FBI classificou a China como uma grande ameaça cibernética ao mundo. No outro canal até eu fiz uma referência mais
a questão de como a inteligência artificial possibilitará que isso aí se torne cada vez mais eficiente, esse tipo de hackeamento e ataques hackers, né? Mas aqui eu nem quero dar foco nisso. Eu estou falando aqui a respeito de como os Estados Unidos estão acusando cada vez mais diretamente a China de estar atacando-o. Né? Isso é um motivo que, em outros tempos, representaria o começo de uma guerra. Então, cyberataques que, segundo aqui a revista Exame, não sou eu que estou dizendo, isso está na matéria, que diz então que o FBI teria dito isso. Então, os cyberataques que hackers chineses supostamente teriam orquestrado contra os Estados Unidos estão atingindo um ponto crítico, segundo o diretor da FBI, Christopher Wray. Segundo o Business Insider, Wray estava na Conferência de Segurança de Munique e destacou que, na sua visão, a China apresenta uma grande ameaça cibernética ao mundo. E eles fazem até aqui um comentário, né, na fala dele, de como a proporção da capacidade chinesa é de 50 para 1 em relação aos Estados Unidos. O programa de espionagem, diz eles aqui, cibernético da China é maior do que de todas as outras grandes nações combinadas. Claro, se eles têm um conhecimento cibernético que eles podem passar para a população deles, e se eles têm uma população em uma quantidade muito maior do que o restante da humanidade, então eles conseguem ter uma proporção maior. Agora, assusta saber que é 50 vezes maior, né, do que a dos Estados Unidos, sendo que a população não é 50 vezes maior. A população da China é algo, se eu não me falha a memória, em torno de 1,3, 1,4 bilhão, e a americana é 300 milhões. Então, se você pegar aqui uma continha rápida, vamos dizer que seja 1,4 dividido por 0,3. Então, 1.400 dividido por 300, rapidinho aqui, é 4,2. 4,2 vezes maior a população, enquanto a capacidade é 50 vezes maior. Então, quer dizer que eles estão investindo proporcionalmente mais de 10 vezes mais do que os Estados Unidos. A coisa está ficando séria, pessoal. E por falar em Estados Unidos, uma pesquisa lá diz que Trump tem vantagem de 2 dígitos sobre a percepção que as pessoas, os eleitores lá, têm a respeito de como ele pode gerir a economia em comparação com o Biden. O que quer dizer isso em outras palavras? Eles pesquisaram com as pessoas, os eleitores, dizendo quem é que é mais capaz de gerir a economia, Trump ou Biden? 42% acha que Trump dirigiria melhor a economia dos Estados Unidos. Apenas 31% disseram o mesmo de Biden. Então ele está 11% atrás de Trump nesse quesito. Isso é muito importante, considerando que os Estados Unidos estão numa véspera de um grande crash, segundo muitos dizem, né? E que a economia está indo bem de uma maneira geral, mas em alguns setores ela está complicada, como, por exemplo, o setor de imóveis comerciais, alguns bancos do sistema financeiro, né, principalmente bancos regionais e outros. Então, se a crise se implementar esse ano nos Estados Unidos, essa margem aí tende a aumentar. As pessoas tendem a, geralmente, escolher os candidatos de acordo com o bolso. Se a economia vai muito bem, as pessoas começam a olhar outras coisas, ideologia, as ideias e tal, mas se a economia vai mal, as pessoas trocam a administração. Inclusive teve um administrador norte-americano, um presidente, que diz a economia estúpido, quando alguém perguntou, né, como é que ele havia chegado ao poder. É a economia. As pessoas votam pelo bolso ou pelo estômago. Né? Então isso, nesse ano, dá vantagem para Trump. Por isso, penso que a elite global, ou a classe dominante global, já está contando como praticamente favas contadas o retorno dele ao poder. Agora, isso aqui é interessante. Ó. Forças Armadas do Irã planejam expandir presença naval na Antártica. Shahram Irani, comandante da Marinha do Irã, afirmou que o país, que já opera no Oceano Índico, terá presença na Antártica, depois que Teherã previu que o mesmo aconteceria nos oceanos Atlântico e Pacífico. Eles planejam expandir a sua presença até o Polo Sul. Agora eu fico pensando o seguinte, se eles já estão ali através dos Houthis, fechando a passagem pelo Mar Vermelho, e se eles se posicionarem na Antártica em locais específicos, como por exemplo, perto da Argentina,
onde é uma das passagens dos navios que vêm da Ásia para o Ocidente e vice-versa, considerando que o Canal do Panamá está praticamente inviável de ser utilizado porque há uma seca muito grande, então de repente eles começam a conseguir travar a economia mundial. Será que eles vão conseguir mesmo se estabelecer ali na Antártica? Será que os Estados Unidos vai permitir? Será que isso aqui é real? Bom, está no site Sputnik, Sputnik Brasil. Vamos acompanhar isso aqui porque, dependendo a capacidade deles se estabelecerem na Antártica e onde eles vão se estabelecer, isso pode impactar sim o comércio internacional, a circulação de mercadorias. E para finalizar essa matéria aqui, França e Alemanha não conseguem chegar a um acordo sobre como travar as guerras da Europa. Por que França e Alemanha? Porque eles é que são de fato os dois grandes poderes militares daquele país. A França hoje é o maior poder, mas a Alemanha ela tem uma capacidade de se erguer muito mais rápida do que qualquer outro país europeu. Eles têm uma expertise, conhecimento e capacidade industrial e tudo mais, mais avançada. Então, eles já estão se preparando, inclusive, para isso. Eu falei em vídeos anteriores aqui. Mas aqui diz o seguinte: a Alemanha e a França têm visões totalmente diferentes sobre o complexo industrial militar e isso agora é um problema. A Alemanha e a França têm um inimigo real, a Rússia, mas estão a usar muita energia lutando entre si na política de defesa. O motor franco-alemão tem tradicionalmente impulsionado a União Europeia, mas existem profundas diferenças no poder duro e nas forças armadas, questões destacadas pela crise desencadeada quando a Rússia invadiu a Ucrânia e agora ainda mais acentuadas pelo fato de Donald Trump minar as garantias de segurança dos Estados Unidos para a OTAN. Então, quer dizer, eles têm de se preparar para atuar de maneira independente, caso Trump diga, olha, não vou mais ajudar porque vocês não marcam com a parte de vocês, então eles teriam de estar preparados para atuar sozinhos, mas, como a gente já disse em outros momentos, eu não sei se vocês já viram alguma criatura com duas cabeças sobreviver por muito tempo. Eu já vi nascer, eu já vi se criar até por um tempo razoável, até há pessoas que chegam até uma idade razoável, mas são casos muito raros. Normalmente, um organismo, uma empresa, um país, uma organização só funciona se só há uma cabeça dirigindo. É igual uma família. Se o marido manda e a esposa manda também, como eles dizem, aqui nós dois mandamos igual. Pronto, não vai funcionar. Ou o homem manda ou a mulher manda. Se a mulher manda, vocês sabem, eu sou daqueles mais antigos, eu acho que tende a coisa não ir para um caminho tão interessante. Mas ainda é melhor uma mandar, mesmo que seja mulher, do que os dois juntos. Então, a mesma coisa aqui em relação à Europa. Se esse organismo aí tiver duas cabeças, a coisa tende a não andar direito mesmo, como de fato estão já apontando aqui essas dissidências a respeito de como é que as coisas vão se dar. No final das contas, eles vão ter de criar um tipo de liderança única para aplacar esses problemas, ou então vão acabar fracassando. Enfim, vamos continuar observando aqui, isso aqui também é algo de nosso interesse, para que nós nos mantenhamos bem informados. Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.